Olá, pessoal. Eu vou resolver com vocês as 5 questões da parte de matemática financeira da prova aplicada para o concurso do Banco do Brasil, a banca Sesgran Rio, para agente comercial, a prova A. Porque a gente teve a prova A, B, C, então, sim, só reforçando, essa sequência de exercícios que eu vou resolver é relativos à prova A, ok? Então, vamos iniciar com as nossas questões. Olha só, a questão número 26, que é a primeira de financeira, ela diz o seguinte, que um cliente montou uma estratégia financeira aplicando parte de seu 13º salário sempre no início de janeiro de 2018 a 2021, conforme mostrado na tabela a seguir. Então, ele coloca lá, olha, em janeiro de 2018, ele aplicou 10 mil, 2019, 10 mil, 2020, 10 mil, 2021, também 10 mil reais. A partir da orientação financeira de um especialista, ele conseguiu obter nesse período, com essas aplicações, uma taxa de retorno de 10% ao ano, sempre na comparação com o ano anterior. Juros compostos, né? Ele pretende atingir o valor total acumulado de R$ 65 mil no início de janeiro de 2020. Considerando-se que essa taxa de retorno se mantenha, o valor mínimo em reais que esse cliente precisará depositar em janeiro de 2022 para atingir a meta em janeiro de 2023, a partir das aproximações dadas, pertence ao intervalo. As aproximações que ele está falando é aquela parte aqui, olha, onde nós temos esses dados, né? Ele está dando para a gente 1,1 elevado a 5, elevado a 4, elevado a 3 e elevado a 3, que é a ideia que nós vamos utilizar, e é por isso que ele deu esses dados, que é o seguinte, quando nós trabalhamos com dinheiro, quando nós trabalhamos com valores e nós queremos agrupar, somar, subtrair, comparar, seja lá o que você quer fazer com dois valores, o que é fundamental? Que eles estejam posicionados numa mesma unidade de tempo, no mesmo momento. Então, como o problema está querendo janeiro de 2023, ele tenha 65 mil, o raciocínio nosso vai ser o seguinte, nós vamos pegar cada capital desse e ver quanto ele vai estar valendo em 2023. A soma deles vai ficar, pela lógica, abaixo de 65 mil. Por quê? Ele quer que haja ainda uma aplicação em 2022 para fechar os 65 mil. É esse valor que o problema está nos pedindo para calcular. Então, vamos lá, tá? Vou fazer aqui um desenho, assim, um esqueminha só para a gente lembrar. Todos os capitais são iguais a 10 mil reais, não é isso? Então, deixa eu só melhorar essa reta aqui, porque ela ficou muito tortinha. Aqui, ó, 2018, ele aplica 10 mil, 2019, 2020, 21, 22 e 23. Então, aqui ele aplicou 10 mil, aqui em 2019, novamente ele aplica 10 mil, em 2020, de novo ele aplica, deixa eu só melhorar aqui, 10 mil, em 2021, novamente ele aplica 10 mil, em 2022, nós não sabemos qual é o valor, que é a pergunta dele, mas ele quer que em 2023 a gente tenha 65 mil reais no montante final.
Então, qual que é a ideia? Vou colocar de novo. Nós vamos pegar cada valor desse que o problema informou e vamos levá-lo para o ano de 2023. É claro que você poderia vir, calcula 10%, vai para 2019, junto com 10 mil, mais 10%, é outra maneira de você fazer. Mas, assim, utilizando os dados que ele deu, porque você vai ver que ficou bom demais para a gente trabalhar, nós vamos calcular um a um o valor desses capitais lá no ano de 2023. Repara uma coisa, aquele 10 mil de 2018, ele vai sofrer, em termos de capitalizações anuais, uma em 2019, duas, a segunda em 20, 21, a terceira, 22, a quarta, 23, a quinta. Então, para o capital de 2018, eu terei 5 capitalizações, para o 2019, 4, para o 2020, 3, para o 2021, 2 e para 2022, uma única capitalização. Quando nós trabalhamos em juros compostos, nós temos uma fórmula básica que é assim, ó, montante é igual ao capital. Repara, o capital de 10 mil é ótimo, que multiplica 1 mais o I elevado a N. O I é a taxa ajustada ao período de capitalização, que no caso ela é anual e a taxa foi dada de 10% ao ano, e o N é o número de capitalizações. Então, nós teremos assim, ó, o valor do montante é o capital que multiplica. Agora, quais são os dados que o problema deu? Ele falou que a taxa é 10% ao ano. Então, veja, uma taxa de 10% ao ano, colocar lá na direita, ao ano, é 10% é 10 sobre 100, 0,1 ao ano, ok? Na forma unitária. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,1 elevado a N, então o montante vai ser igual ao capital, no caso lá os 10 mil, né, vai ficar show demais, capital, vezes 1,1 elevado à quantidade de capitalizações. Muito bem, gente, agora eu vou trabalhar um pouquinho mais direto, ok? Ora bem, o capital de 2018, quanto que ele vai estar valendo em 2023? Veja bem, em 2023. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o capital de 2018 e vamos levar ele para 2023. 2018 até 2023 é 1, 2, 3, 4, 5 capitalizações. Então, é 10 mil, que é o capital, vezes 1,1 elevado a 5. Para ele, aqui é 5. De uma maneira geral, aqui nós teremos um N. Opa, estraguei aqui um pouquinho, ó. 0,1, 1,1 elevado a N. Para o primeiro capital, é que eu já estava de olho nele, né? Olha, eu tenho 5 capitalizações. Então, vai ser 10 mil vezes 1,611. Então, vou fazer direto, tá? É 10 mil vezes essa potência aqui, ó, 1,611 é 16.110. Então, o capital de 2018, ele vai valer lá no ano de 2023, ele vai estar valendo 16.110. Agora vamos lá, 2019. 2019 são 4 capitalizações. Então, qual é o montante dele lá em 2023? É 10 mil vezes a potência 1, elevado a 4, que é 1,464, então vai dar 14.640. 2020, nós teremos 10 mil vezes, são 3 capitalizações, né? 2020 para 21, 22, 23, 3 capitalizações,
Valor da potência 1,1 elevado a 3, que é 1,331. Então, vai dar 13.310. E o de 2021 são duas capitalizações. Aí não deu, mas 1,1. Vou colocar junto lá. É 1,21. Aí você faz a continha, né? Olha, elevado a 2. Então vai dar 12.100, certo? Então aqui vai dar 12.100. Então repare, em 2023, aqueles 10 mil que foram aplicados em 2018, 19, 20, 21, vão estar valendo um total de, aqui vai dar 0, 6, vou fazer as continhas, tá? 10, 11, vai 1, 10, 6, vai 1, 5, 56.160. Mas ele quer que chegue a 65 mil. Então, falta ainda uma aplicação. Para ele atingir os 65 mil, eu preciso ainda, vamos fazer a diferença, 65 mil menos 56.160. Vou fazer com calma aqui para não errar a conta. Ó. 0 é 4, vai 1, 8, 7, 8. 8.840 em 2023. E aí ele pergunta o seguinte, quanto que eu devo aplicar em 2022 para eu fechar os 65 mil? Então, eu preciso aplicar um capital em 2022 que, com uma capitalização, ele me renda um montante de 8.840. Lembra o seguinte, eu preciso ter, além daquilo que eu já apliquei, 8.840 em 2023. Só que eu vou aplicar, ele vai depositar em 2022. Então, ele vai ser capitalizado uma única vez. Eu vou tirar minha imagem aqui, para a gente poder ganhar aquele espaço. Então, vamos lá. Eu sei que o montante é o capital que multiplica 1 mais o I elevado a N, ok? Então, esse valor aqui, ó, que é a pergunta dele, o capital, ele vai ter que valer, com uma capitalização, 8.840. Então, o montante de 8.840 é igual ao capital vezes, aqui 1 mais I, nós já sabemos que é 1,1, elevado a 1, porque eu vou capitalizar uma vez só. Então, o valor do capital é 8.840, que é a resposta dele, dividido por 1,1. Ó, vou colocar um zero e vou eliminar. 88.400 dividido por 11. Vou pelo menos começar a conta. 88.400 dividido por 11. Né? 88 vai dar 8. 0, 4 por 11 é 0, porque vai dar 8.000, 0, já está feito. O problema já está resolvido, ó, porque eu não precisaria continuar a minha conta. Eu sei que é 8.000, 0 alguma coisa, então eu tenho um intervalo. De qualquer maneira, ó, 40 aqui vai dar um 3, vou deixar mais ou menos, tá? Aqui vai dar um 6 e 4, tal, e aqui não me interessa mais. Então, o capital que deve ser aplicado em janeiro de 2002, olha a pergunta dele, ó, quando ele falou assim, ó, quanto que esse cliente precisará depositar em janeiro de 2022 para ele atingir a meta? Ele deve aplicar um capital aproximadamente de R$ 8.036, né, e 30 e poucos centavos. Então, 8.036 está no intervalo da letra C, não é isso? O intervalo que vai de 8.000 a 8.199. Então, a questão número 26, alternativa a ser marcada é a letra C. Avaliação que eu faço do problema.
em termos de dificuldade. Eu acho o seguinte, um problema manjado. Entendeu? Assim, quando a gente estuda a parte de financeira, quando a gente se prepara para um problema de financeira, esse problema é clássico. Eu dou uma série de valores e falo, ó, quero ter tanto lá. Ó, aí fica quanto que eu vou ter, uma aplicação que falta. Mas o grande segredo é sempre a gente lembrar, nunca somar, subtrair, seja lá o que for, valores em datas diferentes. Somar aqueles 10 mil não quer dizer nada, porque cada um deles está posicionado num tempo diferente. Ok? Então, essa foi a questão número 26. Vamos para a nossa próxima questão, que é a número 27, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tá aí. A questão 27 diz assim para a gente, olha, um negociador de investimento de uma instituição financeira pergunta ao gerente de tal instituição qual é a taxa de juros anual máxima que pode oferecer a um cliente investidor e o gerente afirma que ficará satisfeito com uma taxa anual máxima de 8,36. O negociador entra em contato com o cliente que pretende investir um capital C1 e diz que, ao final do ano, ele receberá C2, que corresponde ao C1 acrescido de 5% de juros. Mas não tem sucesso nessa negociação inicial. O negociador resolve aplicar uma nova taxa sobre C2, mas sem ultrapassar a taxa anual máxima que está autorizado a oferecer, que é 8,36. Qual é o valor máximo da taxa a ser aplicada sobre C2? A ideia, gente, desse problema lembra muito da parte financeira, quando a gente trabalha com taxa, olha bem, que não fala nada disso, mas lembra muito a ideia de taxa real, taxa da inflação e taxa aparente. Mas sim, como o problema não cita isso, vamos esquecer a ideia, mas você, quem estudou essa parte, vai se lembrar do meu esquema aqui. Olha o que o problema falou. O problema disse assim, ó, vou fazer aqui um esqueminha para a gente poder entender. Um aplicador, quando ele chega lá no banco, né, na instituição financeira, o problema está dizendo que está autorizado a pagar para ele uma taxa máxima de 8,36%. Então, a gente poderia entender o seguinte, que esse gerente poderia ter oferecido para aquele investidor, para aquela pessoa que está aplicando uma taxa no valor de 8,36%. Este é o nosso problema. Está dando assim um timezinho aqui da tela para cá. Então, peraí, pessoal. Pronto. 8,36. Aí, olha o que aqui é o C1, tá? É o capital que ele aplicou. Aqui eu tenho o C1. Aí, o gerente lá, que estava satisfeito com 1,36, só que o negociador virou para ele e falou assim, ó, te dou 5%. O cara falou, não quero, 5% não me interessa. Mas foi isso aqui, ó. Ele propôs assim, eu pego o capital C1 e sobre este capital eu aplico 5% e obtenho aqui um capital C2. É isso que ele propôs. Ele falou, eu te dou 5%. Ele falou, não quero 5%. Que, na verdade, ele queria fazer isso, ó. Olha lá o que ele queria, ó. Ele queria jogar aquele capital lá para o final, ao invés de pagar 8,36, a vontade foi pagar 5%. O dono de dinheiro falou, não quero, não me interessa. Desse jeito eu não negocio. Aí o problema, em seguida ele fala assim, que sobre esse valor ele vai aplicar uma nova taxa. Esse é o cuidado, porque esse complemento não é sobre o capital original, porque se fosse, logicamente, seria 3,36.
Só que ele vai aplicar sobre o valor C2. Aí ele pergunta, quanto que ele deve aplicar sobre esse valor para ele chegar no máximo a 8,36. Quando eu falei da taxa real, taxa de inflação e taxa aparente, é porque a gente trabalha nesse esquema, né? Eu tenho duas taxas, a inflação e a real, me dando uma equivalência à taxa aparente. Então, vamos resolver o nosso problema, tá claro? Não é 3,36, é menos. Certamente é menos, porque a segunda taxa é sobre um capital maior, porque o C2 ele é maior do que o C1. Nós podemos trabalhar só com taxas. Imagina 1,05 vezes a nova, tem que dar 8,36, ou então, se você quiser trabalhar com valores, se você quiser trabalhar com o dinheiro, você pode imaginar um valor de R$ 1.000, aí você aplica ele a 8,36. Vou fazer isso, tá? Imagina isso aqui, ó. Suponha que esse capital C1 seja igual a R$ 1.000. Estou supondo, ele vale 1.000. Pela taxa de baixo, eu teria um juro de 8,36 de 1.000. 8,36% de 1.000 vai me dar um juro. Ó, vou fazer só uma conta. 8,36% sobre 100, certo? De 1.000. Então, isso daqui, ó, vai me dar 83,6. R$ 83,60. 83,60. E um montante aqui, ó, vou chamar tudo de M1 de R$ 1.000, 83 centavos, 60 centavos. Isso é o que eu teria se ele ganhasse 8,36. Na parte de cima, eu também teria que ter um montante de 1.083,60, que se eu tivesse chegado ao máximo. Ele fez o seguinte, primeiro, ele jogou 5%. Como ele jogou 5%, então 5% de 1.000 dá 1.050. É o 1.000 mais os 5%. 5% de 1.000 dá R$ 50. Então, este valor aqui, ó, é 1.050. Agora, sobre o 1.050, eu preciso chegar a 1.083,60. Portanto, qual é o juro que eu tenho que obter neste segundo movimento? Eu tenho que obter 1.083,60 menos os 1.050, que vai me dar 33,60. Ok? Aí eu empato com o de baixo. Eu vou ficar tudo 1.083,60. Aí o problema falou assim, qual é a taxa que deve ser aplicado sobre C2? Ora, 33,60 é quantos por cento de 1.050? Essa é a pergunta. 33,60, certo? É quantos por cento de 1.050? Então, a resposta do problema é 33,60 sobre 1.050. Vezes, se eu quero taxa em porcentagem, vezes o 100%. Ó, posso eliminar a vírgula aqui, duas casas, elimino 100, né? Eu estou multiplicando pelo 100. Posso eliminar esse com esse. E eu tenho uma continha aqui bem simples, ó, 300, vou fazer ela aqui, vou fazer aqui em cima. Eu vou mudar a cor, tá? A minha conta é 336 dividido por 105. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 336 dividido por 105. Aqui vai dar 3 primeiro, né? 3 é 5, 15, 1, vai 1, 2, 0, 21, 210, aí vírgula, 210 por 105, 2, 0. Então, a taxa a ser aplicada sobre o segundo valor é 3,2%.
5%. 3,2 ou 3,20, tanto faz, alternativa letra E. Então, a questão número 27, né, a alternativa a ser marcada é a letra E. Ok, pessoal? Vamos lá. A próxima questão diz assim: devido à pandemia, um microempreendedor precisou tomar um empréstimo no valor de 20 mil em dezembro de 2020, a ser pago em 24 prestações mensais iguais e postecipadas no sistema PRAS, ou sistema francês, né? De modo que a primeira fosse paga em janeiro de 2021 e a última em dezembro de 2022. Então, como o problema já fala, são prestações mensais iguais, que é a característica do sistema francês do PRAS. Considerando que o banco cobre R$ 660 de taxas que serão financiadas juntamente com o valor do empréstimo, então, sim, na verdade, o valor do empréstimo é 20 mil mais 660, né? Porque inclui as taxas, por escolha do cliente, e que a taxa de juros cobrada devido ao risco da operação seja de 3% ao mês. Considerando-se o IOF na operação, desconsiderando-se, né? Quer dizer, não tem, supondo que a primeira foi paga na data do vencimento, o valor da segunda prestação em sua respectiva data de vencimento será de aproximadamente. Bom, é um detalhe que a primeira foi paga, ou seja, não sobrou nada para a segunda, mas ele pedia a segunda, a 15ª, se ele vier pagando tudo em dia, elas são todas iguais, que é a característica do sistema PRAS. Então, nós temos o seguinte, nós temos uma taxa de 3% ao mês e temos um N igual a 24, que é a quantidade de prestações, ok? Então, aqui, ó, ele deu 1,03 elevado a 24. Ó, gente, aqui o seguinte, uma questão dessa é braço, tem nada, assim, não tem que ficar pensando, não tem um raciocínio, não, é fórmula e braço, conta. Então, vamos fazer isso, tá bom? Então, ó, a gente vai ter assim, deixa eu limpar bem a telinha aqui, tá? A gente vai ter assim, nós sabemos que no sistema de amortização francês, ou price, né, como ele se refere no problema, a gente tem uma forma assim, ó, o valor atual é a prestação vezes 1 mais o I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais o I elevado a N vezes o I. E essa fórmula é a que nós utilizamos considerando o A é o valor atual, ou seja, o valor do empréstimo, e o P é o valor da prestação. Essa fórmula tem um detalhe que antes de fechar eu quero chamar a sua atenção. Quando nós calculamos o valor atual no sistema Price, através dessa fórmula, eu tenho que lembrar que a minha prestação tem que estar vencendo um período após a tomada do empréstimo, ok? Que é o caso, porque ele faz o empréstimo em dezembro de 2020 e começa a pagar em janeiro de 2021. Então, eu aplico essa fórmula direto. Então, eu vou ficar assim, ó. Vamos voltar aqui, tá? Deixar a telinha só. Eu vou ter assim, ó, o valor atual, que é o valor do financiamento aí, gente, aqui eu vou fazer um parênteses, que é o seguinte, o valor do empréstimo é 20 mil, mais a parte de taxa que foi financiada junto. Então, o tomador, ele financiou 20.660 a uma taxa de 3% ao mês, ou 0,03. Ok? Então, nós vamos ter assim, ó, valor atual, 20.660 é igual a parcela, que é o que eu quero, vezes,
não espanta muito com as contas não, tá? Porque acaba ficando fácil de alguma maneira, senão dá trabalho demais. Olha aqui, eu vou colocar o primeiro. Aqui é 1 mais a taxa, que é 0,03 elevado a n, que é 24. Repara que a potência que ele deu, tá vendo? 1,03 elevado a 24 menos 1. E o denominador é 1 mais 0,03 elevado a 24 vezes o i, que é 0,03. Então, a gente vai ter assim, ó, 20.660 é a parcela, vezes numerador é 1,03 elevado a 24, dá 2,033, menos 1 vai dar 1,033, ok, pessoal? É a potência menos 1, embaixo fica, aqui não é menos, então é 2,033 vezes a taxa, que é 0,03. Então, ó, o valor do P, a gente pode colocar o valor do P assim. O que está no denominador vai multiplicando e o numerador desce para dividir. Então, o valor do P vai ser o resultado dessa conta, 20.660 vezes 2,033 vezes 0,03 dividido por 1,033. Vou começar aqui, ó. Vou tirar 3 casas. Agora, olha esse número aqui, ó, e esse número de baixo, tá vendo? Ó? 1, aí fica, vezes 2, dá 2,066. Então, se eu simplificar este valor aqui com este, aqui vai dar o número 20. Então, é 20 vezes 2,033 vezes 0,03. Vou fazer a conta aqui, ó. 20 vezes este valor, 20.000 dividido por 1, deu 20, né? Então, é 20 multiplicado por 2,033. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. 2,033 vezes 20. Então, vamos lá. Aqui, ó, 0,6604. Este valor vezes 0,03. Então, ó, 0, 18, 19, 4 vezes 3, 12. Duas decimais. Então, é 1.219,80. Essa é a resposta do problema, que é o valor da segunda prestação, ou qualquer outra, já que elas são todas iguais. Então, alternativa, porque ele fala assim, ó, o valor aproximadamente é 1.219, 1.220. Alternativa letra A, que é a alternativa a ser marcada. Então, está aí o problema número 28. É o que eu falei para vocês. Este valor aqui, que deu 1.219,80, é conta, não é? É assim, não tem o que pensar, não. É lembrar a forma, aplicar e vida que segue. E outra coisa, normalmente conta financeira, ela às vezes dá umas continhas mesmo, mas você vê que vai tudo rápido, fácil, simples, né? Olha, a gente nem precisa ser muito bom de tabuada para fazer essa conta aí rapidamente. Então, essa foi a 28. Vamos para a 29. Fala assim: devido às oscilações de receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto cujo principal, até a data do vencimento, é de R$25.000, com 12 dias de atraso. Nesse caso, são cobrados adicionalmente sobre o valor do principal, ou seja, sobre o valor do boleto, sobre os 25 mil,
nós teremos 2% de multa. Deixa eu só desligar um negócio aqui, gente. Espera aí, só me dá um minutinho só. Opa. É porque está fazendo um barulhinho aqui de um Teams que está aberto aqui. Olha só. Tá. Vamos voltar. Então, sobre aquele valor, primeiro tem uma multa. A multa é o seguinte, não depende de quanto tempo você atrasa. A multa você atrasou, paga ela. Ponto. Mais juros simples de 0,2% ao dia. Sabe assim, esse tipo de problema, quando você paga um boleto atrasado, né, algo desse tipo, talvez seja um dos únicos exemplos que a gente tem de juros simples na vida real. Porque eu não pago juros sobre juros. Eu vejo quantos dias eu atrasei? 12. Quanto que eu pago por dia? 0,2. Então, é 12 vezes 0,2 e assim o caixa lá do banco vai cobrar. Por causa dos juros altos, o cliente procurou o seu gerente que não conseguiu uma solução menos custosa. Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação o valor total de... Essa questão, eu acho que assim, era a mais simples que tinha, né? Nós tínhamos assim, ó, quanto que ele vai pagar total de encargos? Ele vai pagar uma multa e o juro. A multa, o problema falou que é 2% sobre o valor total. A gente deu aqui uma... E os juros? Os juros é 0,2% ao dia, que é 12 são 12 dias, então é 12 multiplicado por 0,2%, isso daqui vai dar 2,4%. Então eu tenho um total a ser pago de juros de 2,4% do principal. Então agora, quanto que ele vai pagar no total? De encargos, ele vai pagar 2% mais o 2,4%. Está dando um tempozinho entre o que eu estou escrevendo e o que está aparecendo para vocês. Então, eu vou tentar corrigir antes de fazer o último problema. Então, ó, o total de encargos. Vou escrever aqui, ó, total de encargos é a multa de 2%, mais o juro de 2,4%. Ou seja, isso vai me dar um total de encargo igual a 4,4%. Agora, gente, se você prefere, por exemplo, você calcular quanto que é o 2%, a multa deu tanto, e o juro, 2,425 mil, e somar tudo, tanto faz, porque juros simples, você está calculando tudo sobre o 25 mil. Então, esse total de encargo vai ser 4,4% sobre 100, né? 4,4% de o meu total. E o meu total é 25 mil. Né? O total que eu digo é o valor do boleto na data do vencimento. Então, agora aqui, ó, posso simplificar, eu tenho 25 vezes 44, né? Vai dar 1.100, né? Então, esse valor é 1.100. Este é o valor do encargo, R$ 1.100. Então, a resposta do problema, quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar o valor de 25 mil mais 1.100, que são os encargos. Então, este valor vai dar R$ 26.100. Este é o total a ser pago, que é o que o problema está perguntando. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Eu achei, assim, bem tranquilo este exercício. Ok, gente? Então, vamos para o número 30, a última questão. Então, agora o exercício número 30, o último, diz assim, olha, um cliente
fez um investimento de R$ 100.000 em janeiro de 2019, comprando cotas de um fundo imobiliário, o que lhe proporcionou uma taxa de retorno de 21% ao final de 12 meses de aplicação. Em janeiro de 2020, buscando maior rentabilidade, procurou um especialista financeiro indicado pelo seu gerente, que lhe recomendou aplicar todo o montante da operação anterior em renda variável. O cliente fez conforme recomendado, o que lhe proporcionou um retorno de 96% em 12 meses, resgatando o novo montante de janeiro de 2021. Considerando-se, um sistema de juros compostos, a taxa de retorno equivalente obtida em cada período de 12 meses pelo cliente, de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, foi igual a. De certa forma, nós já até trabalhamos a ideia desse problema num exercício anterior. Vou fazer aqui um esqueminha para a gente entender melhor. É assim, ó, esse cliente, ele aplicou o dinheiro, achei que tinha acertado aqui, mas eu continuo com um probleminha aqui, tá? Vamos lá. Ele fez assim, ó, primeiro ele aplicou a uma taxa, essa taxa foi uma taxa de 21% ao ano, tudo ao ano, tá? Em 12 meses. E sobre este valor, foi feita uma nova aplicação a uma taxa de 96%. Essa é a história que o problema conta. O que ele quer da gente? Ele falou assim, olha, se fossem duas taxas iguais, qual deveria ser o valor de cada uma delas? Então, é como se a gente fizesse assim, ó, aqui eu tenho uma taxa e a mesma taxa de novo. A taxa I e a taxa I, me dando como resultado o mesmo valor que a taxa de 21% e a taxa de 96%. Eu vou até esquecer os 100 mil, não tem necessidade de você trazer o dinheiro para cá, pode ser um capital qualquer. Então, ó, 21% é 0,21. 96% é 0,96. Então, vou limpar aqui, tá? Essa taxa de 21 e a taxa de 96 é como se fosse uma taxa única de 1 mais 21%, tá? Essa taxa aqui, ó, é 1,21 vezes 1,96 vezes 1,96, porque vai me dar um produto de 2,3716, tá? Então, esse produto vai dar 2,3716. Muito bem. Agora, a taxa I, ela tem que me dar a mesma taxa, concorda? Então, é como se eu tivesse, ó, aqui é 1 mais a taxa, sempre, tá? Então, 1 mais o I vezes, que é a primeira, vezes 1 mais o I, tem que dar 2,3716. Em vez de você capitalizar uma vez a taxa de 21 e depois o 96, eu vou capitalizar duas taxas iguais, que é 1 mais I vezes 1 mais I, igual fiz em cima. 1 mais 21%, que é 0,21, dá 1,21 vezes 1,96. Então, é resolver essa equação, ó. 1 mais I vezes 1 mais I, 2,3716. 1 mais I vezes 1 mais I vai dar 1 mais I elevado ao quadrado. Um pouquinho descompassado aqui, desculpa, hein, gente? Então, ó, vai dar 1 mais o I ao quadrado, então vai ficar 1 mais o I ao quadrado
é igual a 2,3716. É isso que eu tenho. 1 mais o i ao quadrado é 2,3716. Então, 1 mais o i é a raiz quadrada de 2,3716. Ok? É isso que a gente tem aqui. Então, tem que 1 mais o i vai ser igual. Bom, aí tem que extrair essa raiz, 2,3716. Assim, eu vou extrair essa raiz com você, para te lembrar. Então, eu estou atrasado. Aqui, ó, 2,3716. Então, a primeira pergunta é: qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai me dar o número 2? Porque eu divido assim para cálculo da raiz, da vírgula para a esquerda, da vírgula para a direita, de 2 em 2. Então, o número que, multiplicado por ele mesmo, me dá o 2 é 1. É o primeiro número da raiz, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, já sei que aquela raiz é 1, alguma coisa. Subtrai 2 menos 1 dá 1 e desço 37. Então, já tenho na raiz 1, vírgula. Agora, eu vou pegar o número lá da raiz, que é 1, e vou dobrar ele. Eu dobrei 1. Então, eu obtenho o número 2. Agora, eu acrescento e multiplico. Repara que vai ficar 20 e alguma coisa vezes para eu chegar perto de 1 de 137. É o 5, né? 25 vezes 5 vai me dar o 125. Então, vai entrar o número 5. Aquele resultado, 125, vem subtraindo, menos. Então, aqui vai dar 12. O número 5, ele vai subir. Então, eu já tenho 1,5. Já dá... Ah, não, ainda não dá para matar. Desço 16 aqui e dobro lá em cima. Para efeito de cálculo, 1,5 é o 15. Então, eu dobro, dá o 30. Coloco aqui, ó, e multiplico. Repara que é 300 e alguma coisa, né? Para 1.200, aqui é o 4. Ó. Vai dar exatamente 1.216. Então, aqui eu subtraio 0 e sobe o número 4. Então, a raiz de 2,3716 é 1,4. Então, 1,54, perdão, 1,54. Então, o valor do i é 1,54 menos 1, que é 0,54 ou 54%. Então, a alternativa a ser marcada é a letra C, da questão número 30. 54%. Ou seja, duas capitalizações de 54% me dá a mesma coisa que uma de 21 mais a outra de 96. O que a gente não pode fazer seria somar elas e tirar uma média. Ok, pessoal? Então, assim, a gente finaliza a correção aí com este exercício, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções, a forma que foram resolvidas. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim, que eu terei o cuidado e a satisfação de respondê-los, ok? Se você achou legal, deixa um clique aí, que gostou. Eu vou procurar colocar cursos, colocar parte teórica, vou escolher um assunto e vou trabalhar com eles, a parte financeira, a parte de matemática, a parte de raciocínio lógico, a parte de estatística. Então, vamos falar de proposição condicional. Aí coloca lá, coloca uma teoria, uma aula com teoria, uma série de exercícios, tá? Então, sim, se você tiver interesse, se você acha que vale a pena, seria legal, né? Que você seguisse o canal, que você se
inscrever-se, ok? Eu estou iniciando esse trabalho, mas eu pretendo fazer assim uma coisa bem interessante, bem dinâmica, que possa ajudar vocês a se prepararem para os concursos. É isso aí, até um próximo, tá?